Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 11ª rodada do Brasileirão da Série A neste domingo, dia 1º de junho. A partir de agora tem apenas uma rodada para o Brasileirão dar aquela parada para o Mundial de Clubes. E a próxima rodada, a 12ª, teremos apenas 6 jogos, porque os clubes que vão para o Mundial, os 4 clubes, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, no dia 12 de junho, quando for a rodada, eles já estarão nos Estados Unidos para a competição. A rodada do Campeonato Brasileiro vai ser dia 12 de junho. Por quê? Porque estamos entrando na data FIFA. Teremos 2 jogos da seleção brasileira agora com Carlos Ancelotti. Então os times terão 10 dias para se preparar para a 12ª rodada e depois para de novo e só volta em julho, beleza? Então vamos lá para o resumo de mais uma rodada. Bom, decepções, surpresas, destaques, classificação e resultados. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Que rapidinho para não se demorar muito. Lembrando, hoje, segunda-feira, dia 2/6, teremos um sorteio, tá? Das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Acho que começa a meio-dia o sorteio. Boa sorte aos brasileiros e dificilmente não teremos confrontos entre brasileiros, principalmente na Libertadores. Bom, Bahia 2, São Paulo 1. Resultado normal, na minha opinião. Resultado normal. O time do Bahia é bom, bem competitivo. Acabou sendo eliminado da Libertadores, tendo para a Sul-Americana. Mas é um time muito competitivo que dá trabalho para qualquer time, em casa ou fora. O São Paulo teve desfalques, mas mesmo com o time completo seria difícil para o São Paulo ganhar do Bahia lá. Foi um jogo onde, na minha opinião, o Bahia foi melhor e mereceu triunfar. Então, Bahia 2, São Paulo 1, para mim, um placar normal. Vasco da Gama 0, o Bragantino 2. Hoje, o Bragantino é melhor do que o Vasco da Gama. Hoje, o Bragantino pode ganhar do Vasco da Gama em casa ou fora de casa, como ganhou. O time do Vasco é muito limitado. Muito limitado. Não se engane com o Vasco ter avançado na Sul-Americana lá para os playoffs. Irmão, é muito limitado. A briga do Vasco, real, é para não cair. Não cai nesse papinho do Pedrinho, estamos entre os 8 melhores elencos. Não está. O time do Vasco é ruim. Tá? O elenco é fraco. Tá? O Bragantino hoje é superior. E ponto final. Bragantino ter vencido o Vasco da Gama em São Januário, na minha opinião, dentro de uma lógica da realidade do futebol hoje, 2025. Mirassol 1, Sport 0. Outra realidade de hoje. O Sport tem muito nome, o Sport tem muita camisa, mas não tem futebol. O Mirassol chegou a primeira vez e o Mirassol é um dos grandes destaques dessa primeira perna do Campeonato Brasileiro. E mais, o Mirassol pode bater um recorde. O Mirassol pode ser o time que chega à Série A, que sai da B para a Série A, e vai se livrar do rebaixamento primeiro. Essa é a tendência. Estão fazendo um grande campeonato brasileiro, o Mirassol. Então, o Mirassol ter vencido o Sport em casa, normal. Normal, normal, normal. O Sport caminha passos largos para voltar para a Série B. Tem agora uma parada, vai ter uma parada. Vai ter que dar uma mexida muito boa, vai ter que dar uma sacudida muito boa, igual alguns times têm que dar uma sacudida muito boa, porque senão vai pro saco a Série A.
E junto com o Sport tem mais uns 3 ou 4 aí que precisa dar uma chacoalhada, porque senão, irmão, a Série B é logo ali. Juventude 0, Grêmio 2. Juventude é outro que precisa dar uma boa de uma chacoalhada, porque senão a Série B é logo ali. O Grêmio ter vencido o Juventude fora de casa é zebra? Não. Não. O Juventude é um time muito, sempre foi um time muito complicado para se vencer lá. Mas o momento do Juventude é muito ruim, igual do Sport, igual do Santos, igual do Fortaleza. São momentos muito ruins. Então, a vitória do Grêmio fora de casa perante o Juventude, na minha opinião, também é um resultado normal. Santos 0, Botafogo 1. Cara, é o jogo que o Santos perdeu, mas teve, como eu falei aqui no vídeo, é, 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 pitadas de crueldade, né? Que o Santos fazia uma boa partida, o Santos era melhor do que o Botafogo, o gol do Santos estava maduro para acontecer, estava pertinho de acontecer, aí o Neymar me vai lá, o ídolo do Santos me vai lá, me faz uma cagada, é expulso, e o Botafogo faz o gol e ganha a partida. Requinte de crueldade essa derrota do Santos, mas o Botafogo soube aproveitar a superioridade numérica, ficou com um homem a mais e fez o gol. Mas não jogou bem, tá? O momento do Santos é muito ruim e o Botafogo aproveitou. O Botafogo aproveitou. Ah, seria alguma coisa de outro mundo o Botafogo hoje ganhar do Santos na Vila? Não. Não. Nunca. A gente tem que lembrar que o time do Botafogo deu uma mudada do ano passado para cá. Na minha opinião, o time do ano passado era bem mais forte que esse. Mas é um time forte do Botafogo que vai brigar na parte de cima da tabela e hoje é melhor do que o Santos. Ponto. Então, o Botafogo ter vencido o Santos lá, para mim, dentro de uma normalidade. Flamengo 5, Fortaleza 0. Talvez tenha sido um dos jogos mais fáceis dessa rodada, se não foi o mais fácil. É... E o Fortaleza é uma decepção, uma tristeza você ver o que está acontecendo com o futebol do Fortaleza. Uma tristeza mesmo ver o que está acontecendo. É, não tem nem muito o que falar, irmão. Não tem nem muito o que falar. O Flamengo fez 5-0. Esse jogo poderia ter sido 7, 8, poderia ter sido uma lavada ainda maior. O Fortaleza tem que botar a mão para o céu e só foi 5. Agora tem um detalhe. Na minha opinião, o Vojvoda errou muito. Adoro, sou fãzaço do Vojvoda. Mas essa derrota de 5-0 pode botar na conta do Vojvoda. Ele errou muito. Muito, muito. Escalação, substituição, ele errou muito. Muito, 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 muito. Então, o Flamengo vence por 5-0, com extrema tranquilidade, extrema facilidade, né? E retoma a liderança do campeonato. Talvez o Flamengo não termine essa parada, né, na liderança, porque o Flamengo não vai jogar a 12ª rodada. E o segundo lugar vai jogar, que é o Cruzeiro. Então, talvez o Cruzeiro passe o Flamengo e termine na liderança pelos pontos somados. Só que lembrando que o Cruzeiro vai ficar com um jogo a mais. Mas isso pode acontecer. Então, Flamengo 5, Fortaleza 0, placar justo, um jogo tranquilaço. Não teve nem competitividade entre os times. Ceará 0, Atlético Mineiro 1, um resultadaço pro Atlético Mineiro. Resultadaço. Castelão lotado. O Atlético Mineiro não vem jogando bem. Não vem jogando bem. Conseguir ganhar do Ceará lá, irmão, tem que comemorar o resultado. O Ceará está lá em cima na tabela. Está lá na parte de cima da tabela. Então, cara, foi um grande resultado, uma decepção pelo momento que o Ceará vem vivendo de alta, né? O Ceará é outro time que voltou para a Série A e também está fazendo um grande início de campeonato brasileiro. Acho que a torcida do Ceará não contava com essa derrota, até porque o Atlético Mineiro não vem jogando bem. Então, para o Ceará foi uma derrota doída, em casa, lotado. E agora o Ceará tem mais 2 jogos, né? É um jogo, né? Na verdade, eu não sei nem se o Ceará vai jogar, tá? Que terão
terão 6 jogos só na 12ª rodada. Então, 8 times não vão jogar. Eu acho que o Ceará é um desses que não vai jogar, porque ele enfrenta ali o Palmeiras, o Flamengo, enfrenta um desses times. Mas foi uma derrota doída. Doída para o Ceará, uma vitória esplêndida para o Atlético Mineiro, independente de como foi uma grande vitória essa de 1-0 do Atlético Mineiro. Corinthians 0, Vitória 0. Corinthians numa crise monstruosa, né? E presidente sai, presidente não sai, é, coisa não funciona dentro de campo, todo mundo já reclamando do Dorival, já estão pedindo a cabeça do Dorival, situação complicada. E o Vitória é um time competitivo. Começou muito bem, deu uma queda, mas daqui a pouco se arruma. O Vitória é um time que você não pode colocar o Vitória, esse aí vai cair. Não, não, não. O Vitória é competitivo, ano passado fizeram a mesma coisa, o Vitória não caiu, inclusive foi até para a Sul-Americana. Então, vai ter um tempo agora nessa parada do Vitória para se arrumar. Tem aí jogos de Copa do Nordeste também nesse meio, mas vai ter aí um período para se arrumar. E você empatar com o Corinthians lá, mesmo o Corinthians, essa bagaça que está, é um grande resultado para o Vitória. Cruzeiro 2, Palmeiras 1, jogo entre o primeiro e o terceiro colocado, que aí as posições mudaram. O primeiro colocado agora é o Flamengo, o segundo colocado é o Cruzeiro, o terceiro é o Bragantino e o Palmeiras, que começou a rodada na primeira colocação, agora é o quarto colocado. O jogo, obviamente, foi decidido nos 4 primeiros minutos, porque o Cruzeiro fez 2-0, e aí depois, com um time bom que o Cruzeiro está, bem treinado, ainda acho que o Cruzeiro não é, na minha opinião, o que a torcida acha que é. Tá? O Cruzeiro teve um momento que começou muito mal e agora cresceu muito. O Cruzeiro vai dar uma queda, não tem jeito. O Cruzeiro vai dar uma queda. Tá? E aí que a gente vai ver como é que o Cruzeiro sai dessa queda. Porque todo mundo já passou por isso. O Botafogo, o Flamengo, Palmeiras, todo mundo já passou por isso nessa oscilação. O Cruzeiro começou mal e cresceu. Não dá para ficar nessa pegada até o final do campeonato. Não vai dar. Mas só tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, acho que também. Beleza, mas mesmo assim, essa pegada no ritmo não dá. Vai ter essa queda. E aí é que a gente vai ver como é que o Cruzeiro vai se comportar quando tiver essa oscilação. Mas o momento é muito bom do Cruzeiro e a tendência é que o Cruzeiro termine a 12ª rodada na liderança. A tendência. Não estou desmerecendo o Vitória, porque o jogo do Cruzeiro é contra o Vitória lá. Tá? Mas a tendência é que o Cruzeiro tem essa chance, né, de terminar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro ao término da 12ª rodada, lembrando que teremos 4 jogos a menos. E o Palmeiras? O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, uma derrota para o Cruzeiro. Ou seja, o Palmeiras perdeu para o segundo colocado e perdeu para o terceiro colocado. Acabou caindo da primeira para a 4ª colocação. O Palmeiras não conseguiu vencer os times que estão lá em cima. O único time que venceu foi o Cruzeiro, que venceu justamente o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo ficou com um empate e uma derrota, o Palmeiras com 2 derrotas e o Cruzeiro com 2 vitórias. Então, grande vitória do Cruzeiro. É para ligar o alerta, o alarme no Palmeiras? Não, 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 não é. Acho que o Abel não precisava poupar. A não ser por causa de contusão, porque o Palmeiras estava meio mexido. Mas mesmo assim, vitória justa do Cruzeiro. E último jogo, Internacional 0, Fluminense 2, resultadaço do Fluminense. O Internacional, para mim, é uma das decepções desse início de Campeonato Brasileiro. Eu esperava muito mais do Internacional. O Internacional acabou se classificando em primeiro na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o Internacional está decepcionando bastante. Então, uma grande vitória do Fluminense fora de casa, se despedindo da sua torcida, né? Porque agora
só vamos ver o Fluminense no Mundial e no Campeonato Brasileiro apenas em julho. Então, o Flamengo, Botafogo e Fluminense terminam a sua participação, com exceção do Botafogo que ainda joga, tá? Pela 10ª rodada. Mas Fluminense e Flamengo terminam a sua participação no Campeonato Brasileiro por enquanto com vitórias. O Palmeiras com mais uma derrota e o Botafogo tem um jogo em casa contra o Ceará para se despedir da sua torcida para ir para o Mundial nesta semana, no dia 4 de junho. Destaque dos resultados. Cara, temos bons destaques aqui. A vitória do Bragantino em cima do Vasco, fora de casa 2-0. A goleada do Flamengo por 5-0 em cima do Fortaleza. O Cruzeiro vencendo o Palmeiras por 2-1. E o Fluminense vencendo o Internacional. Mas eu vou colocar aqui 2 destaques. A vitória do Fluminense, tá? Em cima do Internacional, fora de casa, por 2-0. E vou colocar também, cara, a goleada do Flamengo, apesar do Fortaleza viver um momento muito ruim, mas é o Fortaleza. Então eu coloco a dupla Fla-Flu como destaque. Flamengo 5-0 em cima do Fortaleza e o Fluminense 2-0 em cima do Internacional. A classificação vai ficar a seguinte. Nesse momento, o Flamengo é o primeiro colocado com 24 pontos, o segundo é o Cruzeiro com 23, o terceiro é o Bragantino também com 23, a diferença é o saldo de gols, e o Palmeiras caiu para a 4ª colocação com 22 pontos. Na 5ª colocação temos o Fluminense com 20, na 6ª colocação o Bahia com 18, na 7ª colocação o Mirassol com 17. Destaque, disparado, o Mirassol. Também, obviamente, o Bragantino. Na 8ª colocação, o Atlético Mineiro. Na 9ª colocação, o Botafogo com 15, o Botafogo com um jogo a menos. Na 10ª colocação, o Ceará com 15, também com um jogo a menos. A diferença de Botafogo e Ceará é o saldo de gols que vão se enfrentar nessa semana. Grêmio é o 12º com 15, o 13º é o São Paulo com 12, 14º Internacional com 11, 15º é o Vasco com 10, 16º é o Vitória com 10. E na zona de abaixamento, o Fortaleza com 17 pontos, na 17ª colocação com 10 pontos, 18º é o Santos com 8, 19º é a Juventude com 8 e o último colocado é o Sport. Decepção disparado dessas 11 primeiras rodadas, Fortaleza. Decepção disparado é o Fortaleza pela tabela. E os destaques a gente coloca, obviamente, o Bragantino ali na 3ª colocação, o Mirassol, eu coloco até o Mirassol com mais destaque que o Bragantino, tá? Mas a gente não pode negar que o Bragantino ali na 3ª colocação, 11ª colocação, é um destaque, mas eu também coloco o Mirassol. E aí o líder, né, o Flamengo, reassumindo a liderança. Mas o Flamengo reassumir a liderança está dentro, na minha opinião, de uma normalidade do que é o Campeonato Brasileiro. O Bragantino na 3ª colocação é uma surpresa. Agora o Mirassol, que está pelo primeiro ano no Campeonato Brasileiro da Série A, seu 7º colocado, irmão, é realmente um destaque. Outros destaques. O Flamengo é o único time com apenas uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Flamengo só tem uma derrota, que é justamente para o 2º colocado, o Cruzeiro. Tá? Então, o time que só tem uma derrota é o Flamengo. O time que tem mais derrotas é o Sport Recife, 8. O melhor ataque é o do Flamengo, com 24 gols. A melhor defesa é a do Flamengo, com 4 gols. O melhor saldo é o do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é o time que tem os melhores números. 7 vitórias, apenas uma derrota, fez 24 gols, sofreu apenas 4. Então o Flamengo tem a melhor defesa, o melhor ataque e a melhor pontuação. Por isso, é o primeiro colocado nesse momento. Lembrando que isso pode mudar, porque o Flamengo não joga a 12ª rodada, ainda em junho. O Cruzeiro vai jogar contra o Vitória. Então o Cruzeiro pode passar o Flamengo. E, se eu não estiver enganado, também o Bragantino, que a 12ª rodada o Bragantino enfrentou o Bahia
em casa, jogo dificílimo. Mas se o Bragantino vencer, o Bragantino passa o Flamengo. Então, o Flamengo pode ir para o Mundial na terceira colocação. Mas contando que Cruzeiro e Bragantino vão jogar e o Flamengo não. Então, nos pontos perdidos, tá? Se Cruzeiro e Bragantino ganhar, nos pontos perdidos, o Flamengo vai continuar líder porque vai ter um jogo a menos. Mas na pontuação, no que a gente vê, a gente pode ter a dupla Cruzeiro e Bragantino na frente do Flamengo na liderança. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!